Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os versículos de 12 a 27. Porém, nós leremos o versículo de número 26, que nos diz o seguinte: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O tema de nossa leitura, irmãos, é a verdadeira unidade. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título o propósito dos dons espirituais. O segundo tópico, irmãos, desta lição traz por título edificando a si mesmo e aos outros. O primeiro ponto desse tópico, que é edificando a si mesmo, o comentarista diz o seguinte: ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Ou seja, quando o crente fala a língua estranha, quando o crente se relaciona com o Espírito Santo ao ponto de falar línguas estranhas, esse crente cresce na intimidade com Deus por causa desse estreitamento do relacionamento. Um crente, quando está no ato do falar língua estranha, isso não acontece do nada. Isso está ligado a um momento de meditação, isso está ligado a um momento de oração, isso está ligado a um momento de louvor, onde a alma desse crente está de fato derramada na presença do Altíssimo. Onde a alma desse crente está de verdade entregue no altar do Senhor. E por causa disso, o Espírito Santo interage com ele. E ele cresce na experiência com o Senhor, ele tem a sua fé edificada, ele tem o seu caráter trabalhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo consegue acessar o íntimo desse crente, e por acessar o íntimo, o Espírito Santo consegue conversar diretamente com o homem nascido de novo. Não apenas com o intelecto, mas consegue conversar com a alma, com esse ser que é pleno e que vai morar no céu, no qual o Senhor Jesus está trabalhando. Por isso, falar em línguas edifica a si mesmo. Os dons espirituais cooperam para isso. Nós somos edificados, nós crescemos, nós nos fortalecemos quando nós nos relacionamos com Deus. Quando nós nos relacionamos através do Espírito Santo. O segundo ponto, irmãos, fala sobre edificar os outros. E o comentarista diz o seguinte: os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida dos outros irmãos em Cristo. E aí em Coríntios, capítulo 14, versículo 12, Paulo diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Ou seja, esse crente transformado, esse crente a qual o Espírito Santo conseguiu tocar, onde o Espírito Santo conseguiu acessar, onde o Espírito Santo conseguiu falar com a alma dele, esse crente agora passa a se preocupar com os seus irmãos. É um crente que a sua campanha de oração é em prol de outras vidas. É um crente que a preocupação pela dor do irmão, a preocupação pela necessidade que o irmão está tendo, a preocupação pelo que está acontecendo com a comunidade, pelo que está acontecendo com as pessoas que estão à sua volta, é algo que vai entrar no seu coração. E por causa disso, ele vai clamar a Deus em prol dessas vidas. Ainda no segundo ponto, em lugar de buscar prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Ou seja, ao invés de estarmos preocupados apenas com as nossas necessidades,
Ao invés de estarmos preocupados apenas com aquilo que nos cerca, aquilo que diz respeito a nós mesmos, nós passamos a nos preocupar com a vida dos nossos irmãos. Nós passamos a nos preocupar com o desemprego que está batendo na porta de quase todas as famílias, as portas se fechando por causa da crise, os lares que estão sofrendo por causa disso. Então, ao invés de buscarmos a nossa própria necessidade, nós passamos a buscar a necessidade das outras pessoas, passamos a nos preocupar com os outros. Isso, irmãos, é cristão, isso é algo que o Senhor Jesus nos ensinou a ser. Isso é algo que nós vamos aprender com o Senhor Jesus, e tudo que vem da parte de Jesus coopera para esse fim. Então, os dons espirituais, além de edificar a pessoa usada, edifica também a congregação a qual nós pertencemos. Nos preocupar com os nossos irmãos, nos preocupar se eles estão enfermos, nos preocupar se eles têm necessidade de pão. É isso que deveria estar ocupando a nossa preocupação. Não apenas se vamos dobrar o nosso lucro, não apenas se vamos aumentar o nosso ganho, mas sim o que causa dor, o que faz o meu irmão chorar. Isso é algo que leva o crente a buscar a presença de Deus, a clamar a Deus. E então Deus vai encher esse crente de graça, vai encher esse crente de unção, para que, através da vida deste crente, o Senhor possa abençoar outras famílias, possa abençoar outros lares. Olha que coisa maravilhosa. Você pode ser esse canal de Deus para abençoar vidas, para abençoar outros lares. O ponto 3, amados, fala sobre edificando até os não crentes. E a revista nos apresenta uma nota da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal que diz o seguinte: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira. Embora falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não crentes. Ou seja, por mais que seja maravilhoso falar línguas estranhas, só eu que falo a língua estranha é que me alegro plenamente, me alegro a ponto de transcender na presença de Deus. Mas isso eu não consigo transmitir para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que ainda não se relacionam com o Espírito Santo. Para eles, eu preciso falar o idioma que eles entendem. Eu preciso falar a língua que eles entendem. Eu preciso conversar com a inteligência deles, para mostrar na inteligência deles, e por isso eu preciso da sabedoria de Deus, por isso eu preciso da ciência de Deus, por isso eu preciso da profecia, para que eu consiga conversar com a inteligência desse ainda não crente. A revista ainda diz o seguinte: por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. E usa um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23, que diz o seguinte: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Ou seja, eles não vão compreender. E por não compreender, nos julgarão insanos. Não é assim que muitos nos acusam? Olham para nós pentecostais e não conseguem nos entender. E aí Paulo fala, tem o risco deles acharem que vocês estão loucos. Então é melhor agir de outra forma. E aí o comentarista ainda diz o seguinte: como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Aí de novo, Coríntios 14, versículo 19, 1 aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estáis como que falando ao ar. Ou seja, vocês estão falando com ninguém. O que vocês estão falando não comunica. Vocês não estão sendo claros. O Evangelho precisa ser claro. Irmãos, tudo o que nós fazemos, seja
os dons espirituais, seja a organização eclesiástica, os dons ministeriais, tudo, a única finalidade neste mundo é alcançar almas e trazê-las para a presença do nosso Deus. Se assim não for, o nosso trabalho fica incompleto. A forma de trabalharmos para o nosso Deus é trazer as almas para o reino de Deus. E com isso, a leitura bíblica indicada para hoje conversa com esse texto, conversa com essa ideia, que é exatamente o que Romanos capítulo 12, o versículo 26, fala dessa unidade. Usando palavras como membros que perecem, ou seja, se parte do nosso corpo, se membros do nosso corpo padecer com alguma enfermidade, por exemplo, eu não direi, a minha mão está com dor. Eu direi, eu estou com a minha mão doendo. Eu não direi, o meu coração está enfraquecendo. Eu direi, eu estou com um problema no coração. Porque todo o meu corpo vai sofrer por causa de algum mal que está acometendo um dos meus membros. Todo o meu corpo vai padecer, todo o meu corpo vai sofrer junto. E a unidade daqueles que são ungidos pelo Senhor Jesus com o seu corpo é exatamente de que o corpo padece, ele sente. Ele não é algo separado do corpo, ele é ligado ao corpo. E por ser ligado ao corpo, ele sente tudo que o corpo sente. Ele padece quando o corpo padece. Nesse mesmo versículo, Paulo fala sobre honra. Que se algum membro do corpo for honrado, todo o corpo será honrado. Ou seja, se eu realizo um trabalho com a minha mão, e é um trabalho bem feito, é uma pintura, uma arte visual, eu receberei os aplausos por aquilo, todo o eu receberá o aplauso por esta obra. Não é apenas a minha mão que será premiada, não é apenas a minha mão que será assalariada, não é apenas a minha mão que se alegrará, mas todo o meu corpo será beneficiado por isso, da mesma forma o corpo de Cristo. Se nós fazemos alguma coisa, irmãos, se somos úteis para alguma coisa no reino de Deus, toda a obra de Deus é edificada. Todos são edificados. Tantos os nossos irmãos crentes, quantos os não crentes. Todo mundo é abençoado por aqueles que são chamados filhos de Deus. Pela presença dessas pessoas. Meu querido, que a sua vida seja esta luz que ilumina as trevas. Que a sua vida seja essa ponte que liga lugares, que nós sejamos a resposta de Deus para este mundo de trevas, para este mundo tenebroso, para este mundo difícil. Que Deus nos abençoe e possamos nós, de fato, fazer a obra de Deus com graça, com amor, com os dons espirituais, olhando para os nossos irmãos, olhando para aqueles que estão às nossas voltas, não apenas preocupado com nós mesmos, mas preocupados com aqueles que estão junto conosco nesta caminhada. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, fique em paz.